Para ver se já entrou. Vou atualizar aqui, 18, aguardando. Ah, entrou, vamos lá. Vamos ver se já entrou. Pessoal, vocês estão vendo e ouvindo bem? Vou atualizar aqui, 18, aguardando. Ah, entrou, vamos lá. Vamos ver se já entrou. Pessoal, vocês estão vendo e ouvindo bem? Vou atualizar aqui, 18, aguardando. Tá tudo ok aí, então, de imagem e som para vocês? Vamos lá. Pessoal, vocês estão vendo e ouvindo bem? Então tá ok aí, então, de imagem e som para vocês? Pessoal, vocês estão vendo e ouvindo bem? Pronto, então tá ótimo, professor, a gente vai começar, tá? Vou dar a introdução para eles e o senhor assume daqui para frente, tá bom? Está bem, Camila. Então, vamos lá. Bom, pessoal, hoje o professor João Carlos vai nos explicar um pouquinho sobre o socialismo e tudo que envolve o que aconteceu, porque o que aconteceu na história para começar o socialismo, da onde é que veio, a sua jornada, enfim, a gente sabe que o socialismo ele é um sistema político-econômico ou uma ideologia de pensamento revolucionário que foi criada no século XIX para confrontar o liberalismo e o capitalismo. A ideia foi desenvolvida a partir da realidade na qual o trabalhador era subordinado, naquele contexto histórico, através de baixos salários, enormes jornadas de trabalho, poucos ou nenhum direitos trabalhistas, entre outras coisas. O socialismo ele nasce no século XIX, com os teóricos Saint-Simon, Charles Fourier e Robert Owen, posteriormente denominado por Marx e Engels como socialismo utópico. Esses autores acreditavam na possibilidade da sociedade existir sem desigualdade social, possibilitando a qualquer indivíduo alcançar materialmente aquilo que ele desejasse. Professor, continue explicando para eles, por favor. Obrigado, Camila. Gente, prazer estar aí com vocês de novo. Então vamos lá a essa ideologia socialista fascínora, que ela é um fruto, claro, de revoluções do final do século XVIII, principalmente a Revolução Francesa, que desembocou em várias revoluções localizadas em países da Europa durante todo o século XIX. Então, o socialismo, muita gente tem em mente que o socialismo é uma invenção do Marx, ou o comunismo é uma invenção do Marx. Na verdade, não é. Karl Marx ele não inventou isso. Essas ideologias, principalmente o socialismo, ela vem do século XIX, lá do começo do século XIX, quando surgiram, advindos da Revolução Industrial, uma grande classe trabalhadora proletária, que começaram a deixar os campos e migrar para as cidades, em busca de uma vida melhor, principalmente na Inglaterra e nos países que estavam se industrializando. A Inglaterra seria o modelo da primeira revolução industrial. Na segunda revolução industrial, os demais países também começaram a implementar as novidades tecnológicas da época para a indústria. Então, com isso, durante o início do século XIX, a gente tem a formação de uma pequena, mas poderosa classe burguesa que detinha os meios de fabricação dos produtos que o Karl Marx chama de os donos dos meios de produção. E uma imensa classe proletária, migrante do campo, que vai se instalar nas cidades, principalmente nas áreas marginais ao centro urbano das cidades. Aí nasce aquele rótulo, aquela forma de tratar as pessoas que estão à margem da sociedade de marginais. Tá? Nasce nesse contexto essa nomenclatura. Bem, então, nós temos aí essa classe menor de burgueses dominando o cenário. Começam a surgir teóricos que eram, ao mesmo tempo, teóricos e empresários, ou seja, donos dos meios de produção, como a Camila citou aí, Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, dentre outros. Eles vieram com uma mentalidade do seguinte:
que era preciso fazer com que o trabalhador tivesse, o proletário, o trabalhador, tivesse acesso aos bens culturais e aos produtos de consumo e de uso e ter um nível de vida estável. E por isso, os donos dos meios de produção tinham que fomentar isso, dar as características, dar as bases para que eles tivessem isso. Então, eles vão fazer experiências muito locais. Por exemplo, o Fourier e o Robert Aue, eles criam uma espécie de falancérios, que são empresas em que eles têm os empregados deles e eles fornecem para os empregados deles bons salários, atividades culturais, escola para os filhos e ensino para os funcionários após o horário de trabalho, com jornadas até reduzidas de trabalho. Então, eram experiências locais. Esse tipo de experiência socialista é chamada mais tarde pelo Marx e pelo Engels como socialista utópico, porque ele previa, em situações muito localizadas, a transformação do proletário numa pessoa civilizada, de classe média, como os burgueses. Mas, à medida que as empresas iam passando o tempo e o dono das empresas ia deixando de ter o controle, os outros acionistas iam deixando de lado esse projeto. E mostrava que esse projeto do socialismo utópico não dava certo na prática, porque ele não era autossustentável. Ele dependia dos donos das empresas para que ele desse certo. À medida que os donos foram falecendo, seus herdeiros ou os sócios das empresas não investiam na mesma forma, nessa mesma linha socialista. Então, o Karl Marx, que ele vai, junto com Engels, criando um estudo sobre essa classe proletária, e ele chega, culminando no Manifesto do Partido Comunista, né? O Manifesto do Partido Comunista, que na verdade não tem nada de novo, ele vai pegar as aspirações dos grupos nacionalistas, comunistas e socialistas que já existiam, vindos de outras revoltas pela Europa. As internacionais socialistas já existiam antes do Manifesto Comunista. Até no prefácio desse livro, Manifesto Comunista, o Engels ele diz em muitas partes assim, que foi uma encomenda dos sindicatos. O Manifesto do Partido Comunista foi uma encomenda literária que o Marx recebeu, que ele tinha que compilar as principais ideias do socialismo, só que com um viés não utópico, com um viés revolucionário. Então, quando ele lança em 1848 o Manifesto do Partido Comunista, ele deixa claro as bases desse socialismo revolucionário, que os historiadores chamam também de socialismo científico. Tá? Bom, o início do propriamente dito do Manifesto do Partido Comunista, na hora que inicia mesmo, sem os prefácios de várias edições e tudo mais, ele inicia de forma tenebrosa. E é também escrito pela própria caneta de Marx. Ele inicia assim: um espectro ronda a Europa. O espectro do comunismo. O que a gente entende por espectro? Uma coisa misteriosa, uma coisa sinistra, uma sombra sinistra sobre a Europa. O comunismo. Então, ele já demonstra nesse início que o comunismo, o socialismo, ele vem para realmente assustar as classes proprietárias, né, dos donos de meio de produção. E daí ele compila nesse Manifesto do Partido Comunista que existe uma luta de classes em que, historicamente, essa luta de classes sempre existiu. Na Idade Média,
seriam os servos contra os senhores feudais. Na Roma antiga, seriam os patrícios, as classes dominantes, e os plebeus, a classe dominada. Então, ele fala que existe um conflito, uma luta das classes, e era necessário que as classes dominadas, que eram exploradas pelos donos dos meios de produção, tomassem à força os meios de produção. Então, ele não é nada, ele não economiza nas palavras violentas durante o livro. Ele encerra o manifesto, eu até grifei aqui para vocês verem, como ele já inicia de forma bem tenebrosa. E o último parágrafo do manifesto, ele diz assim: os comunistas não se rebaixam a dissimular suas opiniões e seus fins. Declaram abertamente que seus objetivos só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social existente, que as classes sociais dominantes tremam diante da ideia da revolução comunista. Os proletários nada têm a perder com ela, a não ser suas cadeias, e têm um mundo a ganhar. Proletários de todos os países, univos. Esse proletários de todos os países univos já era o grito das internacionais comunistas antes do manifesto. Então, ele só se apropriou disso. Então, o socialismo, ele tem como base que ele enxerga a sociedade como se estivesse vendo de fora que existe uma classe que é a dona do meio de produção e uma classe dominada que é a explorada, que são os proletários. E era necessário essa classe dominada, explorada, tomar violentamente a sociedade, tudo da sociedade, propriedade privada, todos os meios da sociedade, não só os meios privados, mas também tomar o Estado e dele se apropriar. Seria a ditadura do proletariado. O socialismo, na verdade, ele é um estágio do comunismo. Não existiu em nenhuma época, nem nos dias atuais, nem no século XIX, nem no início do século XX, nenhum país comunista. Eles tentam atingir o comunismo e às vezes até pensam que são comunistas, mas eles na verdade são socialistas, em que tudo pertence ao Estado, nada de propriedade privada para ninguém. O Estado regula preço, o Estado regula distribuição, o Estado planifica a economia. Então, liberdade não existe no Estado socialista. É mentira de várias correntes aí que falam que o socialismo é liberdade para o trabalhador. Não é. Na verdade, é uma canga do Estado sobre o trabalhador. Ele coloca um cabresto no trabalhador e em todas as classes sociais. Então, o socialismo, nessa medida que ele luta para se impor sobre o domínio do Estado, ele escraviza as outras classes sociais, inclusive a classe proletariada, né? Então, o socialismo ele vai sofrer modificações à medida que vai se passando as décadas do século XX. Ele passa por isso na Revolução Russa, a Revolução Russa que tem início em 1917, com a Revolução de Fevereiro de 1917, também chamada de Revolução Menchevique, e depois tem o seu ápice de radicalização na Revolução Bolchevique de outubro de 1917, em que começa o Exército Vermelho a lutar contra a população e contra o Exército Branco, que era apoiado pelos países democráticos da Europa. E ele daí, em 1922, se consolida como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas sob o governo de Lenin. Muito tem se falado que Lenin, existe o marxismo-leninismo, o marxismo trotskista, o marxismo stalinista. Na verdade, é um pouco
assim, é uma dose a mais de radicalização em cada um, né? Então, à medida que o socialismo vai mudando, ele vai tendo acréscimos, e quando a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se consolida como um país socialista, já segura um pouco daquele socialismo previsto por Marx. Até porque Marx, ele previa o socialismo, a implantação do socialismo numa sociedade de capitalismo avançado. Ele previa na Inglaterra ou até mesmo na Alemanha, onde existia grande capital investido na indústria e uma grande massa proletariada. Mas a Rússia não era assim. A Rússia tinha 75% da sua população rural, ainda existia uma economia muito semi-feudal, a indústria era desprezível e a classe proletária urbana da Rússia era minúscula e pouco organizada. Então, quando acontece isso na Rússia, é porque os países capitalistas como Inglaterra e Alemanha, por terem um capitalismo fortalecido, eles não conseguiam implantar esse regime, esse estado totalitário da ditadura do proletariado. Era preciso, então, por exemplo, Lenin, que foi o grande chefe da Revolução Bolchevique, quando ele toma o poder na União Soviética, ele tinha estudado fora todas essas ideias marxistas e ele trouxe para dentro da União Soviética e ele implanta a Revolução Comunista. Essa Revolução Comunista, o comunismo, ele passa por o comunismo dito, entre aspas, real da União Soviética, ou socialismo real da União Soviética, ele, na verdade, de realidade, ele não tem nada, porque ele vai ter que sofrer adaptações para a realidade deles. O próprio Lenin, em 1924, ele, para perceber a economia como não era pujante, a economia soviética, ele teve que dar um passo atrás, de volta ao capitalismo, para dar 2 passos à frente para o socialismo. Então, ele teve que adotar medidas políticas em favor do capitalismo para desenvolver a União Soviética, para tentar implantar de forma viável o socialismo lá dentro. Então, não se enganem. Socialismo é apenas uma máscara bonitinha de ideologia que prega que todos são iguais, que tudo permanece igual. Mas, na verdade, o socialismo real da União Soviética e demais países que eu já vou citar concentraram poder numa classe única, uma classe de políticos do Partido Comunista, que na União Soviética se chamava PCUs. Eles tinham tudo de bom e do melhor dentro da sociedade, enquanto a população, ela dividia tudo de pior, né? E sem dizer que existia também aquela questão do expurgo, né? Quem era contra era expurgado. Se não fugisse do país, ia para os campos de concentração, campos de trabalho forçado, na gélida Sibéria. E lá a maior parte das pessoas morriam. A União Soviética stalinista, ela foi o recrudescimento do período de violência, de terror dentro do socialismo soviético, onde o morticínio atingiu índices impressionantes. Isso foi denunciado pelo próprio Partido Comunista Soviético em 1954, quando o Nikita Khrushchev, sucessor do Stalin, ele denunciou as atrocidades do regime numa das conferências do PCUs de 1954. E daí veio à tona que o Stalin era um sanguinário. E veio à tona também que o Stalin tinha mandado matar o Trotsky, que tinha sido expurgado e estava em asilo político dentro do México, e um espião russo foi mandado com a missão para o México para matar a machadadas. Ele matou a machadadas o Trotsky em sua própria casa lá no México. Então, o socialismo, ele
é uma história sanguinária, é uma história que eu recomendo que vocês leiam esse livro. Ele é escrito por 6 professores doutores de Harvard, que pesquisaram durante anos sobre a crueldade do sistema socialista no leste europeu e na União Soviética durante o pós-Segunda Guerra Mundial. Mas eles fazem referências também ao período stalinista antes da Segunda Guerra Mundial. O Livro Negro do Comunismo. Vale muito a pena ler, é um clássico. E daí, você lendo esse livro, você desmonta qualquer canalha da esquerda que fala que está defendendo o bem, defendendo o socialismo. Socialismo não é um regime do bem. Não é uma proposta ideológica que visa o bem das pessoas. Ele é escravizante, ele é sanguinário e ele é concentrador de poder para os poderosos do partido e a classe militar. Haja visto a Venezuela nos dias de hoje. É o socialismo clássico ali, emburrecido, é claro, do Maduro, em que prefere deixar a população passando fome, atiram contra a própria população que está em busca de sobrevivência, para a defesa de um regime totalmente incompetente, que não funcionou, em que tem uma hiperinflação de 1.000.000% ao mês. Uma coisa só vista na Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial. Recomendo também que vocês leiam A Mentalidade Anticapitalista, do Ludwig von Mises. É um clássico, é um livro fino, dá para você ler em 2, 3 dias, rapidamente, fazendo ainda observações. E vocês também lerem o Marxismo Desmascarado, do Ludwig von Mises, que é uma série de palestras que ele proferiu na década de 30, desbancando toda a mentalidade marxista. Agora, o comunismo mesmo, uma das perguntas que as pessoas têm assim é se nenhum país atingiu o comunismo, por que não atingiu? Por que não deu certo até hoje nenhum país socialista ter implantado o comunismo propriamente dito nos moldes clássicos? Porque é assim, no socialismo, tudo pertence ao Estado, tudo, ele planifica a economia, não existe propriedade privada, existe propriedade do Estado, o Estado define as posições sociais de cada indivíduo, regula salário, regula preço e regula tudo. Num momento avançado, em que todas as classes de trabalhadores, todas as pessoas que viveriam dentro de um regime socialista, cultural e tudo mais, eles estariam tão acostumados com isso que o Estado deixaria de ser o grande gerador e tudo passaria a todos. É isso, daí seria um Estado totalmente comunista, em que todos são donos de tudo, ninguém é empregado de ninguém. Agora eu falo para vocês. Beira uma piada isso, né? Porque não é viável, não é uma utopia, não existente. O Marx ele parte de um princípio do comunismo pré-histórico, das sociedades pré-históricas, em que pequenos grupos de 30 a 60 pessoas de consanguinidade familiar, provavelmente, eles dividiam tudo, porque não existia propriedade privada, e tudo era de todos. Na caça, o mais velho liderava só por ter mais experiência, mais velho por volta de 30 anos, a expectativa de vida não passava de 35 anos, então era um regime comunista pré-histórico, né, da sociedade paleolítica, né, até mesmo pré-escrita. Então, ele parte desse princípio, que se a humanidade viveu um período assim, era possível viver um período novamente dessa forma, numa sociedade altamente complexa e industrializada. Utopia
idiotizante, porque prega o impossível na cabeça de muitas pessoas, prega isso que nunca vai se chegar. Então, a gente só pode partir do princípio do seguinte, que se o comunismo real, que está lá nos livros clássicos de Marx e até pré-Marx, não pode ser atingido, porque nunca vai ter uma sociedade que tudo é de todos, pós-socialista, e que todos os países pararam no estágio do socialismo, significa que o socialismo ele parte de uma tremenda má-fé, né, na instalação, porque ele sabe que nunca vai atingir o comunismo real, então ele concentra poder nas mãos de pouquíssimos, privilégios na mão de pouquíssimos, dá todo o poder estrutural a uma classe militar, a classe dos militares ganha muito poder nos regimes socialistas, enquanto a população divide a miséria em pequenos bocados, né? Com salários regulados pelo governo. E daí você vê uma pessoa, como que, fazendo um paralelo aqui com o capitalismo. No capitalismo, você tem vontade de crescer na vida, estudar, se especializar, ser um médico, ser um engenheiro, cada vez estudando mais a sua profissão e galgando melhores posições nas empresas e no mercado de trabalho, e recebendo o seu merecido salário, por isso, sendo mais alto do que um funcionário braçal, no socialismo eles não veem dessa forma. Haja vista Cuba, em que um médico ganha um salário equivalente em reais a R$30, enquanto que um funcionário, não desfazendo do trabalho, mas, é lógico, do merecimento, né, de ter estudado mais, o médico ganha a mesma coisa que um funcionário de faxina. Aonde que está a justiça dentro de um sistema socialista? Aonde que está a ideia de igualdade, sendo que um estuda mais e o outro não estuda nada e ganha a mesma coisa, né? Então, a gente vê que é um sistema totalmente antinatural, que é um sistema que prega a violência. A gente tem, depois de 1950, as ideias do Gramsci e de outros teóricos socialistas que vieram colocar que não era preciso mais tomar quartéis, mas sim escolas. Era preciso fazer a cabeça de uma juventude, de uma intelectualidade, para que a gente não percebesse, mas aos poucos fossem introduzidos na cultura, na educação, nos costumes, todas as ideologias comunistas, socialistas, e que daí, quando a gente se desse conta, nós estávamos já num regime socialista, né? Então a gente vê aquele monte de porcaria que são contra o ser humano sendo implantado na cabeça dos jovens, que tem já no seu ímpeto juvenil aquela vontade de ter uma bandeira, de ter por que lutar. E os socialistas se aproveitam muito disso e alienam esses jovens para essa causa. Falar dentro de uma escola, falar dentro de universidade de liberação de drogas é um crime. A droga está acabando com a juventude no Brasil, está matando os jovens, está inserindo eles no mundo do crime, e isso ser falado dentro de escolas, que a liberação é boa, que é uma das bandeiras socialistas, mostra a índole, né, do que eles querem para o futuro da nossa juventude. Então, é preciso que a gente, nós pais, nós educadores, nós membros da imprensa limpa, da imprensa que é idônea, lutemos contra esse tipo de ideia, né? Dessa ideia que quer perverter e não progredir, fazer com que o indivíduo progrida. Então é isso aí, gente. Eu volto com a Camila agora, né? E a gente abre para as questões. Eu tentei ser o mais sucinto possível hoje, até por causa de horário mesmo, que eu tenho extrapolado o horário ultimamente, né? Tá bom, Camila? Se o senhor quiser mais 10 minutos para formar 40 minutos de aula, para ficar certinho. Prefere? Tá. Então eu vou falar então do caso cubano, né? Que eu estou analisando a questão do socialismo que foi
sendo exportado para outros países, né? A gente tem aí no leste europeu, depois da Segunda Guerra Mundial, a instalação de regimes socialistas nos países do leste europeu, Tchecoslováquia, dentre outros, Hungria, Bulgária, Romênia, Alemanha Oriental, os países bálticos, todos eles implantaram os regimes socialistas. Passaram por extremos momentos de atraso, porque eles deviam todas as suas ordens ao Partido Comunista Soviético. Existiram movimentos de libertação desses regimes durante as décadas de 1960 em vários países do leste europeu. E todos eles foram massacrados, foram calados de forma violenta. E, em 1959, o Fidel Castro, ajudado pelo terrorista e assassino Che Guevara, tomaram o poder na ilha de Cuba, através de uma revolução camponesa, e implantaram, na década de 60, um regime socialista cubano. Os primeiros grupos assassinados pelo governo que se instalou em Cuba, em tribunais que você não tinha direito de defesa, que eram chamados tribunais revolucionários da Revolução Cubana, foram o clero católico conservador, foram assassinados num pelotão de fuzilamento, religiosos de todas as vertentes do cristianismo, evangélicos, testemunhas de Jeová, dentre outros, foram fuzilados. Opositores do regime, todos que defendiam um regime democrático, propriedade privada, o direito do cidadão, eles foram submetidos à morte violenta através de pelotão, o paredão do fuzilamento. Gays, né, hoje a hipocrisia esquerdista ideológica e a turma da lacração, artistinhas aí da lacração, costumam sair em defesa da bandeira do movimento LGBT abecedário todo, mas eles defendem o socialismo, e o socialismo é o regime que mais assassinou gays e LGBTs no mundo. E sem nenhuma piedade. Pela escolha sexual que a pessoa teve, ela era morta. Né? Então, não dá para a gente desvencilhar os regimes socialistas de violência. E não se enganem, o socialismo implantado através das ideias do Manifesto do Partido Comunista não são as mesmas ideias do socialismo atual. Hoje, o socialismo atual, ele passou por transformações. Você pode não estar percebendo, mas em muita coisa que você pensa sobre diversos assuntos, já foi introjetado na sua cabeça algum tipo de semente socialista. Né? Quando você começa a questionar que matar crianças no ventre da mãe é um direito da mulher, ela tem um direito sobre o seu próprio corpo, se você pensar assim, sem muita reflexão da ética humana, né? Que são duas vidas separadas ali, e não uma só, e um não é a extensão do outro, você está defendendo um ideal socialista. Você está defendendo o que o socialismo prega. Hoje, o socialismo ele tem um requinte de crueldade tão grande que ele introjeta na cabeça do jovem, das famílias e das pessoas que tudo é aceitável e normal. Tudo está dentro da normalidade. Né? O criminoso ele tem que ter direitos, o direito humano existe para eles e não para a família da pessoa que sofreu a violência. Ele prega que a educação nas escolas tem que ser ideologizada, né? Os livros didáticos têm que conter ensinamento sexual para crianças de 4, 5 anos, né? Ensinamento de práticas homossexuais e tudo mais. Então, o comunismo hoje ele tem uma vertente assim maligna muito grande. Ele subverte mentes.
Ele não quer tomar mais quartéis, só. Não quer tomar apenas governos. Ele quer tomar a sua mente. Ele quer entrar na sua mente e gerar o caos dentro da sociedade, permitindo tudo o que não presta, toda a porcaria que não presta, e assim ele enfraquece a sociedade, fazendo aparecer gerações fracas, gerações cheias de mimimi, chorões que reclamam de tudo, que não sabem se defender, para ficar mais fácil a implantação do regime socialista. E a TV aberta é o canal de comunicação direto dessa ideologia, né? Porque você abre uma janela dentro da sua casa para que as novelas que, teoricamente, são apenas histórias literárias adaptadas para a TV, mas não são. Elas, na verdade, elas vêm fomentando a normalidade do que não é normal, né? Que crianças devem se relacionar sexualmente, que a criança decide o sexo que ela quer ter depois, lá pelos 4, 5 anos, que o jovem de 12 anos ele tem o direito de decidir sobre fazer uma cirurgia de mudança de sexo, né? Questionando aí o pátrio poder, colocando que o pai não tem o direito de educar o seu filho, né? Então, tudo isso vem subverter a nossa sociedade, e é um socialismo que vem com uma amálgama mais maligna. Aquele espectro socialista falado por Marx no início do manifesto, hoje eu diria assim que é pior que um espectro. É um espírito maligno que toma conta das pessoas, e um espírito que eu digo não no sentido religioso. Um espírito, assim, de envenenamento mesmo das pessoas, né? Que tenta envenenar as pessoas para que haja a revolução dos costumes e a revolução social. E eles não estão preocupados se a pessoa vai se dar bem ou vai se dar mal. Você apenas se transforma num zumbi alienado que tem que comer e beber o socialismo dia e noite e ficar contra tudo que é bom, justo e honesto através dos tempos para as famílias e para a sociedade. Então, o socialismo, você que está interessado nessa aula, que está interessado em estudar mais sobre o regime socialista, não se prenda apenas nos livros que eu indiquei aqui, que são livros de base de autores que questionam e que denunciam o socialismo. Mas leiam também os autores comunistas. E daí você vai ver que eles não têm nenhum pudor para a instalação do que eles acreditam. Todos devem ser usados, todos devem ser alienados. O que importa é o fim e não é o meio em que eles vão usar. Os meios, eles não se preocupam, é o fim que tem que ser atingido. Eles têm que atingir aquele fim que é tomar o poder, e é o poder pelo poder. E para a benesse de uma classe pequena de pessoas que apoiam o socialismo. Nós que vivemos aí 25 anos de regimes ligados ao socialismo, né, que é o PSDB e o PT, nós vimos o que eles são capazes de fazer. Como eles são capazes de destruir toda a solidez de uma educação, toda a solidez de uma sociedade, em algumas décadas, em poucas décadas. Sem dizer que é um regime que apoia totalmente e financia totalmente a corrupção, né? Todos os países que foram socialistas pós-Segunda Guerra Mundial, todos os estudos históricos, todos os livros de historiadores sérios que pesquisaram os arquivos das ex-repúblicas socialistas soviéticas e do leste europeu denunciam que a corrupção era a prática comum desses povos. Então, não se engane. A corrupção é a moeda de troca do socialismo. Onde tem socialismo, tem que ter corrupção. É o outro lado da moeda do socialismo. Camila, tudo bem agora passar para você? Professor, então vamos lá. Primeiro, esclareça
ao pessoal do chat o que o senhor é, porque aqui está uma discussão entre professor e major por causa do Major Miranda na sua blusa. O que Tá. é? Então, na verdade, essa camisa aqui é uma camisa de terceiro ano do ensino médio, em que eles escolheram, numa escola que eu dou aula, eles escolheram a estampa camuflada, e daí eles presentearam os professores como sargentos, e eu, como coordenador pedagógico dessa escola, me presentearam como major, a vice-direção como coronel e a direção como general. Então, eles fizeram uma brincadeira aí. E eu estou vestindo a camisa de formatura do terceiro ano, do ano de 2017, que eles me deram. Só isso. Eu sou professor formado em História, eu tenho licenciatura e bacharelado em História, tenho pós-graduação em Administração Escolar, né, e estudo Economia depois que eu me formei na pós-graduação. Então, eu faço um estudo sobre economia também, e espero daqui a alguns anos até ter a formação sobre isso, tá? Então, eu não sou militar, apesar de ter servido o exército, sou soldado de segunda classe, né? Mas não sou do exército, não. Major aqui apenas foi uma distinção que os alunos me deram, só. Professor, o Cavalo Branco perguntou: o pleno emprego dissolve o socialismo? Tem essa capacidade? Então, pleno emprego. Se você pensar na parte de ideologia socialista, teoricamente todos teriam pleno emprego. Se o Estado controla todas as relações dentro do país, todas as relações, até a relação de trabalho, de oferta e de procura no mercado, teoricamente, dentro do socialismo teria pleno emprego. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Na sociedade capitalista, se a gente for ver em sociedades em que a economia está pujante, está crescendo vertiginosamente, como é o caso dos Estados Unidos no governo Trump, a gente vê que o pleno emprego ele vai fazendo com que tudo melhore em consequência. Tá? Então, a vantagem do pleno emprego dentro de uma sociedade capitalista é que ele vai trazendo uma melhora de vida, o acesso a diversos bens de uso, de consumo e culturais, que vai abrindo para a pessoa ter tudo isso. No socialismo, se tiver o pleno emprego, você tem apenas o seu papel social. O seu salário vai ser sempre o mesmo, você sempre vai desempenhar a mesma função, e você vai ter apenas o que o Estado oferece, sem ter a livre concorrência para que outros ofereçam os mesmos produtos de qualidade até melhor. Não existe. Então, o pleno emprego, ele vem dentro de uma sociedade capitalista solucionar, sim, esse problema aí que o Cavalo Branco colocou. Obrigado pela pergunta. Professor, o Michael pergunta o seguinte: no socialismo há corporativismo? Professor, pode citar exemplos de empresas que se beneficiaram com os regimes socialistas e comunistas no século XIX? Tá. Repete a primeira parte para mim, Camila. A primeira parte era... No socialismo há corporativismo? Sim. O socialismo, ele é um regime corporativista, sim. Por quê? Ele acaba tendo que depender da estrutura em que ele tomou. Quando ele toma a estrutura do Estado, ele tem que ver os apoiadores, né? Ele tem que ver os grupos que o apoiaram. Muitas vezes são grupos poderosos dentro da sociedade anterior, que não era socialista. Então ele acaba criando um sistema corporativista em que um ajuda o outro nesse estabelecimento. É lógico que o socialismo ele tem um caráter assim de beneficiamento de um grupo restrito. Ele é concentrador de poder. Então, esse grupo corporativista ele tem que se aliar ao poder para ele estar concentrado nesse poder. Senão, não adianta. No século XIX, nos países socialistas, todas as empresas que existiam dentro do sistema que caiu, capitalista, social-democrata, o que for desta época, elas tiveram que cooptar com o socialismo. Até a sua estrutura de diretoria, presidência, diretoria, e tudo aquilo, aqueles que não fugiram
do país e que continuaram no país tiveram que cooptar com o comunismo. Então, a gente vê empresas, por exemplo, na Alemanha Oriental, a empresa que fabricava o Trabant, que era o carro popular e único da Alemanha Oriental, que era uma empresa capitalista antes da tomada do poder pelos soviéticos, quando caiu o regime nazista. Ela teve que se cooptar pelo socialismo e ela teve toda a sua produção voltada para o carro popular, chamado Trabant, que era o único carro que era disponibilizado para o povo, né? Sem nenhuma tecnologia, era uma carroça daquela época. Então, aquela empresa fabricava apenas o que o governo mandava fabricar, entendeu? Então, o cooperativismo e essa estrutura já existente, ela é aproveitada pelo socialismo e eles reproduzem dentro daquela empresa de acordo com as normas e formas que eles querem que as pessoas tenham acesso. Professor, peraí só um minutinho, o ciclista, agora eu perdi, alguém me perguntou assim, o verdadeiro socialismo nunca existiu, é verdade? O meu professor, aqui achei, foi a Maraia, é verdade que o socialismo real nunca existiu? O meu professor vive falando isso. Então, quando nós falamos no começo que Marx, quando ele coloca no Manifesto do Partido Comunista todos os ideais do que era preciso para tomar o poder e o que mudaria no manifesto, o que mudaria de um regime para outro, e a gente vê aí uma compilação de ideias do socialismo teórico, que teoricamente seria o real, né? Seria aquele socialismo que pensa revolucionar a troca de uma pequena classe social que domina os meios de produção por uma grande classe proletária que vai dominar o Estado. Só que isso não acontece na realidade. A implantação da teoria para a realidade não é o real. A teoria ela sofre modificações na realidade. Tanto é que quando o socialismo é implantado 34 anos depois da morte de Marx, né, na Rússia, na União Soviética, a Rússia comunista na União Soviética, ele já não tem as características que o Marx já tinha compilado e que o socialismo vinha pregando nas internacionais socialistas. Ou seja, vou dar um exemplo prático. No socialismo real, no socialismo teórico, que pregava aquela realidade, dizia que toda a classe proletária tinha que comandar o Estado. Quando o socialismo tomou o poder na União Soviética, uma pequena classe, que era do Partido Bolchevique e do Exército Vermelho, é que tomaram o poder. O proletariado continuou sendo proletariado, certo? Eles não tiveram acesso ao poder. Então, essa ditadura do proletariado, ela é fictícia, ela é teórica apenas. Ela não se exerce na prática. Professor? Sim. Reflexões sem fim. Queria ver Não, desculpa. Terra do Condor. Professor, como você avalia o pensamento do professor Olavo de Carvalho? Olha, eu gosto muito da leitura do Olavo de Carvalho, assim, porque eu não leio de hoje, né? Muita gente pegou a moda de ler e falar dele agora que ele está em alta, que todo mundo lê, que todo mundo fala dele, porque ele influenciou na escolha de 2 ministros e tudo mais. Mas o Olavo de Carvalho, desde a final da década de 80, início da década de 90, ele vinha denunciando uma série de coisas que vinham acontecendo, ele vinha colocando nos seus artigos em jornais situações em que ele denunciava claramente o estabelecimento de ideias socialistas no Brasil de forma pragmática. Não existia, mas não é bem assim. Olavo de Carvalho, ele é pragmático. Ele fala realmente, doa a quem doer. Se eu concordo 100% com as ideias do Olavo de Carvalho, não. Seria até um contrassenso você concordar 100% com as ideias de alguém. Tenho minhas críticas, mas eu vou dizer para vocês, é um visionário, é um homem sensato,
ele é rude nas palavras, né? Ele é de uma... Agora, se a gente se colocar no lugar dele, que ele era a única voz dentro de um mar de esquerdistas, e que ele sofria de todos os lados ataques, desde a década de 80. Ele não tem que ter suavidade nas suas palavras. Ele não pode ser suave nas suas palavras. Ele cresceu, ele veio à tona nos dias de hoje, tomando muita pancada. E toma até hoje. Então, as ideias do Olavo de Carvalho, elas têm que ser respeitadas, sim, têm que ser lidas. Ele é uma referência hoje. E não tenham dúvidas disso. Qualquer professor esquerdinha que falar contra o Olavo de Carvalho é porque ou não leu, ou porque não conhece nada mesmo, ou porque não tem argumentos e vai falar mal da pessoa. Mas as ideias dele são irrefutáveis, não tem como refutar. A maioria das ideias dele são pragmáticas, são visionárias, e tem ainda muita coisa que vai acontecer que estão previstas. E não estou dizendo nem assim, tipo mãe de Ná, não, que ele previu, não. É um estudo mesmo, ele foi estudando a sociedade, estudando todas as movimentações de esquerda na América Latina, toda a literatura produzida intelectual na América Latina, e ele foi tirando todos os conceitos e tirando todas a mentalidade que ia se seguindo e foi colocando isso nos livros. Eu recomendo ler. Como professor, eu recomendo. Se você quer participar dos debates atuais, se você não leu Olavo de Carvalho, você está totalmente fora dos debates atuais. Professor, o Dirley pergunta o seguinte, não sei. Qual a diferença entre o socialismo e o comunismo? Pessoal, essa é a última pergunta que eu vou fazer, porque a gente já está 8 minutos de terminar o Hangout. Quem tiver mais dúvida, entra no canal do professor e deixa as perguntas em qualquer vídeo dele que ele responde. Ou ele responde escrito, ou ele faz um novo vídeo, tá? O material da aula de hoje eu deixei na comunidade para quem quiser copiar e imprimir. Então, professor, responde aí para o Dirley. Qual a diferença de comunismo para socialismo? Então, gente, só complementando a Camila, né? Vai lá, acessa o canal Opinião Conservadora, se inscreva lá no canal. O Tiago Lopes, meu aluno, ele é um menino de 16 anos que é conservador e está aí produzindo conteúdo. Eu apoio bastante. Eu pouco ou quase nada influencio nas opiniões dele. Ele tem opinião formada, ele é um menino que está acompanhando o cenário aí político, ele tem ideias para o futuro e ele coloca nos vídeos. Eu até muitas vezes falo assim, nossa, esse menino tem muito futuro, ele vai longe e ele vai contribuir muito com a opinião da juventude nesse país, né? Bom, diferença entre socialismo e comunismo. Socialismo, de acordo com os escritos dos socialistas pré-Marx, pré-manifesto e pós-manifesto comunista, o socialismo é um estágio do regime comunista. Para chegar ao comunismo, você tem que estruturar toda a sua sociedade dentro do socialismo. Socialismo, ele tem 3 bases principais. É lógico, tem várias vertentes, mas tem 3 bases principais. Sociedade planificada, toda a economia planificada pelo Estado. Tudo pertence ao Estado. O Estado define a sua posição social, a sua categoria profissional, tudo, o seu direito de ir e vir, o seu direito de falar ou não falar. O Estado domina tudo. Isso é o socialismo. Tudo regido pelo Estado. O comunismo seria no momento em que o socialismo já passou a ser cultural, em que você não tem mais resquícios de uma sociedade burguesa, por exemplo, foram morrendo as gerações que viveram ainda numa sociedade capitalista, liberal ou democrática. Não existiam mais pessoas assim. E daí, culturalmente, você extinguia o Estado. Todos teriam a percepção de que tudo é de todos. Daí você vai falar assim, mas quem administraria tudo? Todos administrariam tudo.
Essa é a ideia do comunismo, que é a final da linha da teoria. Passar pelo socialismo, fazer com que gerações se acostumem com o socialismo, com o Estado regendo tudo, e depois tirar o Estado da jogada e tudo pertencer a todos. Não é imaginável. Se você quiser pesquisar mais sobre comunismo, você tem que ler. O único comunismo que deu certo foi nas sociedades pré-históricas, em que pequenos grupos paleolíticos dividiam tudo entre si, não existia comando e nem chefia. Se um caçava, tudo era dividido entre todos. Se um escolhia um lugar para dormir, todos dormiam no mesmo lugar. E assim ia, não existia propriedade privada, não existia dono, não existia líder, não existia comando, certo? Então, foi o único momento na história da humanidade que houve um comunismo primitivo. Depois, nenhuma sociedade socialista atingiu o comunismo. Nenhuma. Espero ter respondido. Bom, pessoal, agora às 19 horas, eu volto com o Bruno Johnson e com a Tatê do Curto e Grossa aqui, para a gente discutir a política da semana, vai ser aqui no meu canal, às 19 horas, próximo Hangout, espero vocês, claro. Fiquem todos com Deus. Professor, muito obrigada pela sua participação, por estar disponibilizando o seu tempo para nos ensinar, para apresentar obras literárias, para a gente aprender cada vez mais, para aumentar o nível cultural do país, porque nós estamos precisando disso, sim. Embora sempre tenha um ou outro que tente desmerecer o senhor, ou a mim, ou tudo que nós estamos fazendo, quero que o senhor saiba que isso que nós estamos fazendo é muito maior do que qualquer crítica, porque são aulas que pessoas que não tiveram acesso, hoje está aí disponibilizado gratuito, o senhor está aqui de forma gratuita, e nós somos muito gratos ao senhor por isso. Pessoal, por favor, se inscrevam no canal do professor, toda e qualquer dúvida é só deixar nos comentários do último vídeo, que ele ou responde escrito ou responde em vídeo. Professor, muito obrigada, convido o pessoal para o seu canal, fala do nosso tema do sábado que vem e se despede do pessoal, professor. Tá bom, gente, muito obrigado, eu quero fazer agradecimento para a Camila, eu sei que a Camila não está passando momentos fáceis, vocês vão ver hoje no Brasil à Direita ela falando, junto com o Bruno Johnson e com a Tatê do canal Curto e Grossa, e o que essa gente passa, que essas vozes hoje da direita passam, gente, não é brincadeira. A Camila é uma mãe, né? A gente vê muitas vezes o filho dela aparecendo ali, uma belezinha, e é uma mãe trabalhadora, é uma mãe que está aí lutando todos os dias pelo ganha-pão, pela sua vida, e ainda tem tempo de ler, tem preocupação de trazer cultura, trazer informação, sem esse viés da grande mídia, trazer a informação comentada de uma forma isenta, de uma forma que denuncia mesmo. Então, é uma pessoa assim que merece todo o nosso respeito por um trabalho bem feito. Gente, o canal Opinião Conservadora, o meu canal lá junto com o Thiago Lopes, a gente nem é remunerado, a gente não é monetizado, nada. E assim, a gente está começando, eu como professor tenho 20 anos aí de história, e eu não faço proselitismo político partidário dentro de sala de aula, nunca fiz proselitismo político partidário dentro de sala de aula, mas eu ensino temas de história pelo viés que ele tem que ser ensinado, pelo viés real, e não puxando pelo esquerdismo. Então eu sou muito grato a você, Camila, muito grato às pessoas que estão assistindo, aos críticos, mantenham as críticas ao campo das ideias, não ataquem pessoalmente quem fala, porque daí só mostra a sua ignorância e mostra que você não tem argumentos, você tem apenas violência para mostrar, tá? E, Camila, boa sorte na sua luta, a gente está junto aí nessa luta, nós estamos bem expostos, a gente sabe disso, e vamos continuar lutando por esse país que vale a pena, é a geração dos nossos filhos que vem aí, dos nossos netos, e a gente tem que plantar o que é bom para eles. Doa a quem doer. Obrigado, Camila. Só para finalizar, só para mostrar para eles mais ou menos o que está. Ainda não posso falar do assunto, eu estou esperando a autorização do Ministério Público para trazer tudo
a público para vocês, mas isso aqui é só provas do que estão fazendo, para vocês terem uma ideia, tá? Então, pessoal, muito obrigada pela paciência, pela força. Às 19 horas vai ter um novo hangout aqui, sábado à direita, com o Bruno Johnson e com a Tatê do Curto e Grossa. Espero todos vocês, fiquem com Deus e até mais. Amém. Estarei lá, viu, Camila? Obrigada, professora, e muito obrigada pela sua disponibilidade. Tchau, obrigado, Camila. Tchau, professora.